Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Adalto Azevedo e eu quero compartilhar com você aqui uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 61, que diz assim: Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na sua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concedes aos que temem ao seu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Esse Salmo 61 ele foi composto pelo salmista Davi, e Davi compôs aqui esse salmo durante uma perseguição de seu filho Absalão contra ele. E essa passagem está descrita em 2 Samuel capítulo 17, do versículo 21 ao 29. Então todo esse cenário, né, deixa o coração de Davi abatido, deixa o coração dele aflito. E o que o leva então a compor esse salmo, e não é uma simples canção, porque os salmos são hinos, mas é uma oração que Davi ele expressa diante desse cenário de aflição, desse cenário de abatimento do seu espírito. Então todo esse acontecimento que está acontecendo aqui com Davi nesse salmo é uma consequência que ele está vivendo do pecado que ele cometeu lá atrás, com a mulher de Urias, com Betseba. Então, esse cenário de perseguição do seu filho, tentando lhe tirar a vida, ele vivendo essa angústia na alma, tudo isso é um cenário de consequência do seu pecado com Betseba. E aqui nós temos que aprender a primeira lição. Nós temos que aprender que o Senhor, ele perdoa sim o nosso pecado, mas ele não nos livra das suas consequências. Então, quando Davi quebrantou o seu coração, pediu perdão ao Senhor, se humilhou no pó e na cinza, Deus liberou perdão para Davi. Agora, as consequências que ele tinha que enfrentar daquele pecado, o Senhor não os livrou. Então, isso aqui é algo interessante para nós aprendermos aqui. Quando nós pedimos perdão para Deus nossos pecados, Ele vai nos perdoar se houver uma sinceridade no nosso coração, um arrependimento genuíno. Nós temos que entender que a consequência daquele pecado nós iremos sofrer, nós iremos ter que enfrentar. E é interessante que Tiago, capítulo 1, vai nos ensinar que antes do pecado ser gerado, antes ele ser praticado em uma atitude, em uma ação, ele é primeiro gerado na mente, na consciência. Então dá-nos entender que nesse período, antes do pecado ser concebido, antes do pecado ser de fato manifestado, eu e você temos a oportunidade de rejeitá-lo, e você temos a oportunidade de não praticá-lo. Então, que nesse momento, desse período, né, do pecado, antes dele ser concebido, ele passa por esse processo de uma autoanálise, nós temos a capacidade de escolher ou não. Então que nós possamos pensar bem, porque de fato, se quebrantarmos o coração, Deus pode perdoar o nosso pecado. Mas como Davi está nos ensinando com a sua vida, as consequências dos pecados, o Senhor não nos livra. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender aqui com esse salmo. E esse clima conturbado, né, de Absalão perseguindo Davi, ele se torna uma oportunidade para Satanás bombardear a alma de Davi com acusações, dizendo assim para ele: você está pagando pelo seu pecado, porque você pecou, isso está acontecendo, porque você pecou, porque você pecou. E ele vai até conseguir convencer que Davi está em pecado, e o que não era verdade, porque Davi ele não estava mais em pecado. O seu pecado havia sido perdoado. Quando ele se humilhou, ele pediu perdão. Mas é interessante que esse cenário, o diabo usa dessa oportunidade para bombardear a mente dele, dizendo: tudo isso aqui, ó, é porque você pecou, é porque você pecou. E ele vai até tentar convencer Davi de que ele ainda está em pecado, né? E
Isso não é verdade. Ele estava apenas vivendo a consequência, né, daquele pecado. Ele não estava em pecado. Davi, no verso 3, ele vai aqui nos expressar dizendo: pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, né? Então, algumas traduções dizem contra o meu inimigo. Certamente Davi não está falando aqui do seu filho Absalão, até porque ele dá ordem, né, a Joabe, dizendo: se vocês encontrarem Absalão, não faz mal a ele, não lhe tire a vida, não lhe fira, porque Davi amava o seu filho. Então o inimigo que ele está se referindo aqui é Satanás, é o inimigo espiritual. É o inimigo que estava bombardeando ele, fazendo uso daquela oportunidade, daquele cenário, para dizer: você está em pecado, você está em pecado, sendo que ele estava apenas vivendo uma consequência do pecado. Davi, ele se sente nos confins da terra, ele não apenas por estar ameaçado de morte, mas no sentido espiritual aqui, ele se sentia distante de Deus com todo aquele bombardeio do inimigo. Ele vai expressar assim: desde os confins da terra eu clamo a ti. Confins da terra aqui representa lugar de morte, lugar sem vida, um lugar de sentença, um lugar de condenação, sabe? Um lugar onde não há vida, um lugar onde não há paz, onde há muita tormenta. Davi está dizendo: desse lugar a minha alma clama a ti. Porque Davi se sentia distante de Deus. Inferno é a ausência de Deus. Então ele estava sentindo que Deus estava tão distante dele, tão longe dele, que ele diz: olha, estou no meio de um abismo, dos confins da terra. Eu estou clamando, eu estou orando ao Senhor. E ele se sentia distante de Deus, porque o inimigo conseguiu convencê-lo de que ele estava em pecado, sendo que ele estava vivendo apenas a consequência daquele pecado. Você já se sentiu assim, nessa situação? Onde você pecou, onde você errou, onde você transgrediu, mas você se arrependeu genuinamente, pediu perdão a Deus, você crê que o Senhor Jesus ele liberou sobre você o seu perdão, ele purificou a sua vida no seu sangue, e de repente a consequência daquele erro você teve que passar, e naquele momento que você está passando a consequência daquele erro, o inimigo usa todo aquele cenário para bombardear você, dizendo: você está vivendo isso porque você errou, porque você pecou, e você se sente em pecado, como se você estivesse em pecado ainda, com a culpa daquele pecado. E aí você se sente Deus longe, você sente que a presença de Deus se esvai, que a presença de Deus se distancia. Pois bem, esse era exatamente o cenário de que Davi ele estava vivendo. Por estar vivendo apenas a consequência do pecado, o inimigo ele vai e convence de que ele ainda estava naquele pecado, sendo que não era verdade. Tudo o que Davi deseja nesse momento é que o Senhor seja então a rocha mais alta do que ele. Nós vamos ver isso aqui no verso 2, ele vai dizer: desde os confins da terra eu clamo a ti, e põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. É interessante, nesse momento de bombardeio, nesse momento onde ele está se sentindo acusado, sabe? Davi ele fala assim: olha, tudo que eu mais queria era estar na rocha mais alta do que eu. Que a rocha mais alta do que eu viesse me esconder, viesse me abrigar. Isso aqui é maravilhoso, porque ele não dá a ideia aqui de estar em cima da rocha, num lugar elevado, não. Ele dá aqui a ideia de ter um objeto diante dele que fosse mais alto que ele, maior que o seu tamanho, que ocultasse toda o seu corpo, toda a sua aparência, a sua imagem, que ele ficasse escondido atrás daquele objeto. Mas não é qualquer objeto. Ele fala da rocha. Uma rocha, ele é um objeto firme. Ele está falando aqui de algo de base sólida. Ele está falando aqui de algo forte, a rocha. E essa rocha mais alta do que ele, onde ele conseguisse se esconder. E sabe, Davi, de forma profética, ele está aqui anunciando a respeito de Jesus. Porque desde o Antigo Testamento, lá no deserto com Moisés, a rocha já era representada ali, o Senhor naquela rocha, a rocha que jorrou água. Então, desde o Antigo Testamento, Jesus ele vem sendo o símbolo da rocha, da pedra. E num diálogo de Jesus com Pedro, ele vai falar assim: Pedro, você é pedrinha, mas eu sou rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus ele se revela ali como a rocha.
Então, automaticamente, essa rocha que Davi está dizendo aqui é Jesus. De forma profética, ele estava enxergando o Senhor Jesus. E Jesus, ele é a nossa justificação. Jesus é a nossa defesa. Jesus é aquele que tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa condenação e levou sobre si. E por isso eu e você temos liberdade de poder adentrar na presença de Deus sem culpa, sem mancha. Então ele fala, eu quero que a rocha mais alta do que eu esteja diante de mim, nesse cenário de acusação, nesse cenário de perturbação. Eu quero que a rocha, que é Jesus, a minha justificação, ela esteja sobre mim. Eu quero dizer para você que está vivendo, quem sabe, num cenário como esse. Você está vivendo a consequência do seu erro. Você não está mais nele. Mas quem sabe o diabo tem te bombardeado dizendo que você ainda está no pecado. Não, você não está. Você já se arrependeu, você já saiu desse ato. Você está vivendo apenas uma consequência que vai passar. Mas entenda, nesse exato momento, a rocha mais alta do que você, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio por nós e nos justificou. Ele está dizendo assim para você, como Paulo disse em Romanos 8:1, nenhuma acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você receba essa justificação, que você receba esse alívio na sua alma, porque a rocha mais alta do que você, ela te justifica nesse momento. Sinta-se amparado pela rocha, sinta-se protegido pela rocha, sinta-se justificado e defendido pela rocha mais alta que você. E ainda, nós vemos então, no verso 4, Davi expressa que o seu objetivo da sua vida, que era habitar na presença de Deus. Ele possuía um coração que era temente ao Senhor. Por mais que tivesse tropeçado, ele ainda possuía um coração que ansiava por Deus. Olha só o que ele diz no verso 4. Para sempre anseio habitar na sua tenda, refugiar-me no abrigo das tuas asas. Isso aqui é magnífico, porque Davi está expressando que por mais que ele tropeçou, é verdade. Por mais que ele caiu, é verdade. Todavia, a postura do coração dele continuava uma postura de temer a Deus, de ansiar temer a Deus, de respeitar ao Senhor, de honrar ao Senhor. Ele sentiu muito com a sua queda. Ele não se sentiu feliz em agredir a Deus com aquele erro, não. Mas por mais que ele tropeçou, todavia, o coração dele continua um coração temente. E a prova disso, ele expressa o objetivo da sua vida. O meu desejo é habitar na sua tenda. No original, algumas traduções dizem ser um hóspede perpétuo da sua tenda. E a tenda que ele se refere aqui é aquele lugar do Santíssimo Lugar, que estava no templo, onde a Arca da Aliança habitava, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifestava. Ele dizia, eu quero, anseio ser um hóspede perpétuo desse lugar, desse ambiente. Isso aqui é glorioso, isso aqui é magnífico. E nós entendemos que eu e você temos a oportunidade hoje de adentrarmos o Santíssimo Lugar. Hebreus vai dizer assim que através do novo e vivo caminho que nos foi preparado, o corpo de Jesus, a obra de Jesus por nós, nós temos ousadia para adentrar no Santíssimo Lugar e termos livre acesso ao trono da graça. E você também hoje podemos ter esse privilégio, essa rica oportunidade. E os corações dos que temem ao Senhor, não importa se você tropeçou, não importa se você caiu, todavia se o seu coração possui uma postura de temer a Deus, de ansiar em ser um hóspede perpétuo da presença santa de Deus, que eu e você possamos fazer uso do novo e vivo caminho e todos os dias da nossa vida nós venhamos habitar e desfrutar da presença do Deus que é santo, que está nos aperfeiçoando a uma estatura de varão perfeito. Receba essa palavra nessa oportunidade. E agora nós vamos aqui adentrar um pouco sobre onde a bênção de ser temente ao Senhor é concedida, né, ao servo de Deus. A bênção de temer ao Senhor. Davi tinha um coração temente. Davi tinha um coração que temia a Deus. E agora ele recebe a bênção. Ele expressa aqui de temer ao Senhor. Que bênção é essa? A bênção de não perder a nossa posição em Deus. Que bênção é essa? De você ter um coração temente, você continua tendo uma posição de filho. Nós não perdemos a nossa identidade em Deus. Isso aqui é glorioso. Essa é a bênção de temer ao Senhor.
Por mais que nós erramos, por mais que nós tropeçamos, por mais que nós possamos falhar, se o meu coração todavia se posicionar como um coração íntegro e temente a Deus, que deseja habitar, ser um hóspede da presença de Deus para sempre, então essa bênção de temer ao Senhor vai me alcançar. Eu não perco a minha posição de filho, eu não perco a minha identidade, ela não é trocada, ela não é cancelada, ela não é anulada. Eu não sei se você entende isso, mas no verso 5 ele vai expressar isso aqui, ele vai dizer: pois ouviste os meus votos, e deste-me a herança que concedes aos que temem ao seu nome. Isso aqui é glorioso. Por temer ao seu nome, ele recebe essa bênção. O Senhor viu os meus votos. Qual é esse voto que Davi está dizendo? Não é um voto financeiro, de ouro e de prata, mas é um voto de uma vida de louvor a Deus. Ele votou a sua vida. Ele disse: Senhor, eu voto ao Senhor a minha vida de louvar a Ti, de ser uma vida que vai Te glorificar, de ser uma vida que vai Te honrar. Esse é o voto que Davi está dizendo. E Deus enxergou em mim esse meu voto de honrar Ele com a minha vida, de ser uma vida que venha glorificar a Ele. Então, quando Deus contemplou isso, não é quando ele era rei, não, pelo contrário, é quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Davi fez esse voto de servir a Deus, de ser íntegro a Deus. Então Deus concede a ele a herança dos que temem ao Senhor. Entenda, Davi não fez esse voto de forma interesseira, porque ele estava lá no pasto. Não tem interesses aqui, não tem trocas aqui de moedas, não, de favores, pelo contrário. Davi está dizendo: porque eu sei quem é o Senhor é o único Deus, eu voto a minha vida de ela ser uma vida que te louva, que te glorifica, que te exalta, uma vida que vai honrar ao Senhor. E aí Deus concede a herança a Davi. Qual é essa herança? Essa herança ela tem dois sentidos e significados. A primeira é um sentido aqui, essa herança ela tem dois pontos. Primeiro, o ponto físico, é uma herança física. A herança representa aqui Israel, o povo de Deus, que Deus concedeu a Davi para ele governar, para ele reinar sobre essa nação. Então, nós entendemos aqui que, primeiro ponto, a herança que Deus deu a Davi, por ele temer o Senhor, foi o povo, para ele ser rei. Concedeu Israel para ele reinar, a nação de Israel para ele ser rei e governar sobre aquela nação. Sabe o que eu entendo aqui? Primeiro ponto, que um coração que teme ao Senhor, ele, além de não perder a sua identidade, a sua posição de filho, não perder o seu valor em Deus, ele continua o mesmo, porque ele continua com seu coração respeitando ao Senhor, desejando ao Senhor, agradar ao Senhor. Então, todavia, existem bênçãos nessa terra exclusivas para aqueles que temem ao Senhor. A herança é dada aos que o temem. Eu não sei se você está entendendo, essa herança aqui ela é física. Israel era um povo físico, era uma nação a qual Davi de fato reinou como rei sobre ela. E essa herança Deus deu a ele porque ele temia o Senhor. Não sei se você entende, mas por você ter um coração que teme ao Senhor, Deus tem manifestado, tem preparado bênçãos para manifestar na sua vida aqui nessa terra. São bênçãos físicas, bênçãos materiais, bênçãos palpáveis, bênçãos que você vai poder tocar, que você vai enxergar, que você vai desfrutar aqui nessa terra, exclusivamente para quem teme ao Senhor. Recebe essa palavra aí ao seu coração. E nós temos aqui um segundo ponto, que é o ponto espiritual. Né? Davi, ele teme, por temer ao Senhor, ele se torna participante do povo de Deus. Né? A herança do Senhor, que irá reinar com o seu eterno rei, que é o rei Jesus. Então, todo aquele que tem um coração temente a Deus, a palavra de Deus, ao Evangelho, a Cristo, então ele passa a ser participante da herança de Deus. O povo de Deus, ele passa a ser o povo adquirido, o povo santo do Senhor. E sobre esse povo existe uma herança, existe uma promessa de reinar eternamente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Rei Jesus. Você já imaginou? Irmãos, a bênção que Deus pode nos trazer, a herança física, ela tem momento, ela tem tempo para terminar, começo, meio e fim, porque ela é dessa terra, sabe? O reino de Davi tem começo, meio e fim. Então, as bênçãos físicas, materiais que Deus possa manifestar sobre nós, ela tem começo, meio e fim. Elas não são para sempre, mas a herança, no sentido espiritual, ela é eterna. Já imaginou você desfrutar da presença de Deus, reinar com Jesus, pertencer ao povo da aliança, o povo da promessa,
ter um lugar reservado na glória para você, porque Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e ele foi reservar uma para mim, para você. Essa herança não tem preço, é uma herança inexplicável, inestimável, porque ela é eterna. A bênção de temer ao Senhor é esta, que mesmo que possamos tropeçar durante a jornada, todavia, se o nosso coração se manter temente ao Senhor, a nossa identidade em Deus não será roubada, ela não será cancelada. E as dádivas e as bênçãos que Ele tem para quem teme ao Senhor, a sua herança não é removida, não é tirada da vida do teu servo. E no verso 6, para a gente finalizar, Davi lhe pede anos acrescentados para reinar. Ele diz, prolonga os dias do rei por muitas gerações, os seus anos de vida. Ele vai dizer aqui que Deus vem acrescentar, né, os anos do seu reinado. E nós sabemos que aqueles que temem ao Senhor, o Senhor acrescenta os seus anos de vida. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aos sábios, o Senhor acrescenta os anos de vida. E nós vemos que o reino de Davi, por mais que pudesse ser um reino que pudesse ser acrescentado os anos, né? Foi um reino que teve começo, meio e fim. Eu volto a dizer isso. Por mais que Deus acrescentou anos a Davi, que ele não morreu aqui. Pelo contrário, ele reinou muitos anos ainda. Deus ouviu a sua oração. Mas o reino, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós vamos governar com ele, é um reino eterno. E no verso 7, Davi diz, para sempre esteja ele quem? O rei, está falando dele, em seu trono, diante de Deus. Olha só que coisa interessante, Davi está dizendo aqui que ele quer anos acrescentados sobre o seu reinado, e que esse reino venha a ser um reino onde ele vem estar com o seu trono diante do Senhor. Ele quer governar, gente, ele quer reinar diante de Deus. Sabe, ele não quer usar da sua autoridade de rei, de trono, de governo, de cetro, de poder, de autoridade, para fazer o que ele bem entende, para fazer o que ele quer. Ele quer usar dessa autoridade, ele quer usar desse trono, todavia que esse trono que ele está sentado esteja diante de Deus. Ou seja, Deus estará contemplando, Deus estará vendo cada atitude, cada ato dele, com a autoridade que lhe foi confiada. Ele quer reinar, ele quer governar, ele quer agir conforme o agrado de Deus. Ele quer governar conforme a vontade de Deus, conforme Deus venha a ser glorificado. Isso aqui é interessante, porque Deus em Cristo Jesus nos colocou assentado entre reis e sacerdotes. Ele nos fez entre os príncipes, nos deu autoridade para a gente reinar na nossa casa, para a gente governar no nosso trabalho, para a gente governar na nossa vida sentimental, com nossos filhos. Existe uma autoridade de governo espiritual sobre nós, mas que eu e você não venhamos agir e usar dessa autoridade para o nosso próprio bem entender, para o nosso umbigo, mas que a gente venha reinar, que a gente venha governar, usar das bênçãos físicas também, materiais que Deus nos concede, para glorificar a Deus. Por mais que eu possa fazer o que eu quero com isso aqui, não, eu quero fazer isso diante de Deus, para que ele venha a ser glorificado, para que ele venha a ser honrado. Davi é magnífico, isso é um coração que teme ao Senhor. E então ele pede também aqui a fidelidade e o amor sejam enviados até ele para preservá-lo. Ele diz assim, envia o teu amor e a tua fidelidade para preservar o rei, para protegê-lo. Aqui Davi ele revela o lado humano dele. Ele está dizendo, por mais que eu sou rei, por mais que eu possa estar bem, todavia eu sou homem, eu reconheço que eu sou ser humano, então que o seu amor é a sua fidelidade, o amor e a fidelidade. Isso aqui é uma expressão gloriosa, e que ele, o amor e a fidelidade venham ser enviados para me preservar, para me proteger, porque se acontecer de eu tropeçar, se acontecer de eu errar, se acontecer de eu cair, o meu coração temente não vai ficar prazeroso no pecado. Eu vou querer me levantar e eu vou me levantar e eu precisarei do amor e da fidelidade do Senhor para me preservar. Isso aqui é lindo. Que o amor e a fidelidade venham me preservar. E ele então diz, se isso acontecer, eu consigo cumprir o verso 8 que diz, então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Se o seu amor, a sua fidelidade me preservar, me cercar em volta, então eu vou cumprir meu voto que eu fiz ao Senhor. Qual voto? Ter uma vida que venha te celebrar, uma vida que venha te glorificar, uma vida que venha te honrar,
uma vida que venha te glorificar. Então eu cantarei louvores e eu celebrarei o teu santo nome. Meus queridos, que eu e você possamos aprender aqui através desse salmo. Eu espero que você possa ter aprendido algo, ter sido instruído em algo aqui dentro desse salmo sobre a bênção de temer ao Senhor. Que Deus possa trazer alívio para a tua alma, que Deus possa trazer justificação ao teu coração, que Deus possa trazer uma resposta para a tua vida, que Deus possa trazer um encorajamento para que você continue firme na presença de Deus, porque certamente o amor e a fidelidade estão junto com você do Senhor para te preservar, para te proteger até aquele dia. Lembre-se, aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel para terminá-la, para aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até um próximo vídeo, assim permitindo Deus.